Olá, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu me chamo Carla, sou pesquisadora em Ciências da Educação e também advogada, especialista em Direito das Mulheres e Direito Penal e Processual Penal aplicados. Hoje venho compartilhar com vocês o meu trabalho denominado A Importância da Participação Parental no Ensino à Distância em Tempos de Covid-19, uma crítica constitucional e alguns aspectos práticos, escrito em coautoria com o pesquisador Cristiano de Oliveira. Esse é um trabalho que começou a ser desenvolvido no início da pandemia, e o objetivo desse trabalho é fomentar o debate sobre a responsabilidade parental e familiar durante o ensino à distância que foi adotado pelas instituições de ensino públicas e privadas durante a pandemia ocasionada pela Covid-19. O estudo buscou enfrentar três problemáticas centrais. Primeiro, a investigação sobre a origem, as características e a aplicabilidade do ensino à distância. No segundo momento, a relação existente entre o ensino à distância e o ciclo de aprendizagem dos alunos. E, por último, a responsabilidade parental e familiar diante dessas mudanças a partir dos preceitos da Constituição Federal de 88. Então, para contextualizar um pouco melhor, a gente precisa lembrar que em março de 2020, o Poder Executivo, através da medida provisória número 934 de 2020, substituiu as aulas presenciais dos alunos das redes de ensino, tanto do ensino público quanto do ensino privado, para a modalidade de ensino à distância, né? E houve autorização, é claro, do Ministério da Educação, tinha como objetivo diminuir os prejuízos causados pela pandemia. Mas, em linhas práticas, isso significou basicamente quase 48 milhões de crianças e jovens longe das instituições de ensino. Essa mudança, ela trouxe diversos impactos para o sistema educacional brasileiro. Então, houve uma intensa movimentação do sistema educacional para se adequar a essa mudança, uma dificuldade enorme de crianças e adolescentes para se adequarem a esse novo modelo por vários motivos, seja pela falta de estrutura familiar, pela falta de equipamentos para conseguir acompanhar essas aulas de casa, enfim, muitos desafios, né? E o desafio imposto também aos professores, aos educadores, que tiveram que se movimentar e se readequar muito rapidamente a esse novo modelo, além, é claro, da ausência de efetivo auxílio, tanto por parte do Estado, quanto por parte das instituições de ensino, para que fosse mais fácil esse processo, né? Então, o estudo ele enfrentou basicamente três problemáticas. O ensino à distância, o que é o ensino à distância, sua aplicabilidade prática, sua razão de ser, como surgiu. Num segundo momento, nós destrinchamos um pouco mais os estilos de aprendizagem a partir de David Kolb, né, do cognitivista David Kolb, e por último, a responsabilidade parental, com o que nós chamaremos aqui de uma responsabilidade estendida em decorrência da pandemia. Então, num primeiro momento, falando aqui sobre ensino à distância, apesar de muitas pessoas acharem que o ensino à distância é algo decorrente da tecnologia, né, da inovação tecnológica, o seu marco inicial foi em 1728, através de um anúncio de um jornal de Boston de um curso de taquigrafia por correspondência. Aqui no Brasil, a ideia se difundiu em 1904 e foi válida, né, como modalidade oficial na educação em território brasileiro em 2005. Então, é algo que já vem sendo construído há muito tempo, não é algo necessariamente fruto apenas da tecnologia, né? E o que a gente precisa entender? Que o ensino à distância ele tem algumas características muito específicas que se difere de um ensino tradicional, de um modelo de ensino tradicional. Então, três características que nós destacamos no nosso estudo é a questão da flexibilidade de horários, em que você pode acessar o ensino quando quiser e como quiser, da forma que melhor lhe atender. A questão da autonomia, que é exigida de um aluno de ensino à distância, que precisa ter essa autonomia para conseguir tocar os seus estudos, conseguir cumprir ali com o seu cronograma de estudos, e valores acessíveis, porque é uma estrutura que consegue diminuir muito o valor do acesso do ensino, justamente porque a estrutura exigida é um pouco menor do que o ensino tradicional, né? Então, ou seja, a gente percebe que existe um perfil específico de alunos que podem ser beneficiados nesse tipo de modalidade de ensino, né? Não são todos os alunos, são alguns alunos que preenchem ali essas características. E aqui falando sobre os estilos de aprendizagem, nós usamos aqui como referencial teórico o estilo de aprendizagem proposto
pelo técnico cognitivista David Kolb com o que ele chama de ciclo de aprendizagem. O que ele diz, basicamente, é que o processo de aprendizagem ele passa por duas dimensões específicas: a percepção da informação e o processamento da informação. E isso pode acontecer através do sentir, do observar, do fazer e do pensar. Mas, assim, em linhas práticas, o que ele está querendo dizer é o seguinte: cada aluno tem a sua própria forma de aprender. Existem alunos que aprendem melhor fazendo, outros que aprendem melhor observando, outros que aprendem melhor sentindo, e cada um vai ter a sua própria forma de perceber e processar a informação. E o educador, o professor, ele tem justamente essa habilidade de conseguir conduzir o aluno nesse processo de aprendizagem. Por isso que o professor, normalmente, ele brinca em sala de aula e ele traz diversas formas de se assimilar ao mesmo conteúdo. E a partir dessa condução do educador é que o aluno consegue assimilar as informações que são compartilhadas por ele. E essa é uma característica dos educadores. Mas, a partir do momento que nós simplesmente colocamos o ensino tradicional numa modalidade de ensino à distância, sem que sejam feitas as adaptações corretas, muito provavelmente esse ciclo de aprendizagem ele não vai ser completo. O educador não vai conseguir alcançar os seus alunos como ele alcançaria na sala de aula tradicional, né? E aqui entra o que a gente fala, o que nós chamamos de responsabilidade parental, e nesse caso uma responsabilidade estendida. Então, a própria Constituição Federal, ela já diz que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, que os pais têm a obrigação de assistir, né, criar e educar os seus filhos, que são deveres dos cônjuges, a guarda e a educação dos filhos. Então, em toda a nossa legislação, nós já temos dispositivos que determinam que os pais são, sim, os responsáveis pela educação dos filhos. Mas, o que nós entendemos aqui como educação mudou um pouco o seu conceito durante a pandemia, porque antes o que era tido como uma educação de acompanhar os estudos dos filhos, garantir que todas as tarefas sejam cumpridas, participar das reuniões, enfim, né, ter esse contato com o educador, inclusive para saber a respeito do que tem acontecido com o seu filho na escola. Quando nós mudamos a modalidade de ensino presencial para o ensino à distância, sem as adaptações adequadas e sem pensar que o ensino à distância ele possui características específicas dessa modalidade de ensino, a gente precisa que os pais tenham uma postura, uma posição muito mais ativa para que seja possível completar o ciclo de aprendizagem. Então, aquele pai que antes simplesmente levava o filho para a escola, agora ele precisa acompanhar as tarefas, ele precisa saber se realmente o aluno está conseguindo assimilar aquele conteúdo, se ele conseguiu compreender através das informações que foram passadas, quais eram os objetivos daquela aula. Então, ele precisa explorar esse ciclo de aprendizagem em conjunto com o educador para saber se realmente aquele aluno, se aquele conteúdo está sendo dominado por ele, está sendo assimilado por ele, né? E isso que era uma característica, uma tarefa atribuída exclusivamente aos educadores, que é quem tem a habilidade técnica para isso, durante a pandemia, isso foi jogado, foi atribuído também aos pais, né? Então, os pais também têm a responsabilidade para que não haja ainda mais prejuízos no ciclo de aprendizagem desses alunos. Então, educar aqui, a gente pôde perceber através da pandemia que vai muito além de apresentar o conteúdo. O trabalho dos educadores é muito maior do que isso, né? Existe todo um conceito, um contexto de passar pelo ciclo de aprendizagem para que os alunos consigam assimilar aquele conteúdo, né, para que o próprio educador consiga entender quais são as necessidades daquele aluno. Então, a gente precisa entender que, para os educadores, mudar o estilo, mudar a forma, o modelo de educação, para uma educação presencial para uma educação remota, à distância, não significa necessariamente que as coisas permanecerão como são, né? A ideia aqui, na verdade, é que justamente os pais consigam entender a importância desse ciclo de aprendizagem e consigam trabalhar em conjunto com o educador para que o aluno não seja prejudicado, né? Então, a ideia é justamente propor um debate, um convívio pacífico entre educadores e, é claro, família, para que a família compreenda também que a participação dela, num momento como esse, é extremamente importante, até mesmo para desafogar os educadores, que foram muito sobrecarregados. Existem diversas pesquisas nesse sentido, nós estamos, inclusive, no nosso estudo, de educadores que foram muito sobrecarregados durante a pandemia.
Então, a proposta é justamente essa engrenagem funcionando com todas as partes em colaboração. Né? Pensar em soluções nesse sentido é garantir que o ciclo de aprendizagem seja cumprido ao mesmo passo em que a gente distribui a responsabilidade tanto sobre pais quanto sobre professores para que ninguém seja prejudicado. Bom, muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Deixo aqui também o nosso contato, caso vocês tenham qualquer dúvida, sugestão ou crítica, estamos à disposição e nos vemos na próxima. Até mais.